Hoje teremos um bate-papo bastante polêmico que eu trago aqui no estúdio da TV Candidez, o psicólogo social Ubirajara Ferreira, conhecido como Bira, né? O Bira é que defende o consumo da maconha para uso terapêutico, o consumo individual recreativo e também o consumo religioso. Ô Bira, o que te faz defender o consumo da maconha para o consumo individual para essas diversas situações? Religiosa, terapêutica e até também recreativa. A questão é até mais ampla, né? Que trata do problema todo gerado pela proibição, né, proibição 100% de várias drogas durante várias décadas, né, que ao invés de melhorar uma situação de drogas no país, vem piorando, né. Ao invés, quando se propôs uma melhoria numa situação, ela, na verdade, criou-se outros problemas a mais. E no caso da cannabis em si, porque ficou uma hipocrisia, né, proibir uma substância que já demonstra ser menos nociva que outras legais. Então aí à nossa disposição. É bom a gente também fazer um retrocesso para entender o porquê dessas proibições, que você vai entender porque a proibição não veio do prejuízo que ela pode causar à sociedade ou ao próprio corpo do indivíduo. Ela não veio, na verdade, ela veio por questões econômicas, questões de preconceito. Foram se mantendo essa proibição através das décadas até chegar a esse ponto que estamos hoje. Então eu vou te pedir para você fazer um histórico das leis e também do uso da cannabis, que é a maconha, no Brasil e no mundo. Como é que se desenvolveu esta situação que a lei aos poucos foi proibindo a utilização ou o consumo da maconha? Então, o primeiro registro que tem da cannabis data de 5.000 anos atrás. Eram nos escritos chineses, bem no início da escrita, né, a gente já vê o uso medicinal da cannabis. Ela era boa para insônia, para dores gerais, então aí já foi o primeiro escrito. A cannabis também foi o primeiro cultivo que não era para alimentar. Foi o primeiro cultivo feito para motivos comerciais. Ela sempre teve várias aplicações através da história em diversos ramos. Vestimentas, né, que ela fazia fibras de para tecido, cordas. Você tem uma ideia, ela chegou na América através de Colombo. Cristóvão Colombo? Isso. É que trouxe a maconha para a América? Sim, foi. Foi a primeira... É uma planta originária de onde, Obira? Afeganistão, foi Afeganistão, naquela região, mas rapidamente, né, ela dominou ela foi para todo mundo. Chegou aqui na América já em 1500, por aí, com a própria colonização. Ela veio tanto com os escravos, no Brasil, no caso, veio tanto com os escravos quanto com os portugueses. Os portugueses com plantios, né? Começou plantios de cannabis no Brasil e os africanos já utilizavam ela para fumo. E ela sempre foi utilizada para fumar? Não necessariamente. Ela sempre era utilizada, ela usava como chá, como fazia bolos, fazia vários tipos de alimentos, né? E toda a história da humanidade tem esse conhecimento, principalmente para motivos medicinais. E, por exemplo, na Revolução de Gutenberg... Então a maconha sempre foi considerada, nos tempos mais antigos, uma planta medicinal. Uma planta medicinal e uma planta de valor econômico gigantesco. Pra você ter uma ideia, a Jamaica, né, que é conhecida como a terra da maconha, né, que nasceu Rastafari, Bob Marley, ela foi planejada para ser um local de plantio de cannabis da colônia inglesa, né? Por isso a importância dessa planta naquele país, né, como símbolo nacional. Era plantado realmente para vários fins, né, que ela podia fazer papel. A Revolução de Gutenberg, por exemplo, só teve sua força que teve hoje por causa da própria maconha. Tem uma ideia, a Constituição dos Estados Unidos, a primeira Constituição dos Estados Unidos, foi feita em cima de papel de maconha. Esse uso sempre esteve presente, né? A maconha sempre foi algo natural na sociedade, né? Ela se tornou o que a gente conhece hoje, né? Esse símbolo da proibição, né? É recente na história. Isso foi criado e desenvolvido para ser exatamente isso que está hoje, que está acontecendo hoje. Quando passou-se a proibir o consumo da maconha? No Brasil, a gente é pioneiro nessa proibição. No Brasil, a proibição da maconha veio exatamente para
uma forma de restringir os negros, logo após a abolição. A primeira proibição, por exemplo, a capoeira foi proibida no Brasil em 1890. A cannabis, logo após, foi proibida em 1919. E a maconha, a palavra maconha, para você ter uma ideia, ela vem do nome macanhã, que é um nome angolano para ela, que significa erva santa. Ela era fumada normalmente pelos africanos da época para se descansar depois do serviço, e era a forma da polícia poder reprimir. Você vê, foi 1919 a primeira proibição da maconha. 1921 foi proibido o samba, né? Eram todas formas de manter essa população afastada da elite da época. Foi uma forma de você poder entrar nas festas, entrar na casa, procurar onde tinha ela, porque ela era ligada eram conhecidas como drogas deselegantes na época. Era o álcool e a cannabis, a maconha. Tinha as drogas elegantes na época, que eram legais, o ópio, a cocaína e a heroína, que era usada pelos brancos da elite. Então a forma de reprimir esse grupo social no Brasil foi a proibição da maconha. Igualmente aconteceu nos Estados Unidos, só que lá não tanto para reprimir os negros, mas reprimir os mexicanos. Por isso que lá é chamado de marihuana. Marihuana era o nome dos mexicanos davam a essa planta na época. A primeira lei foi de 1914, com a proibição. Nos Estados Unidos é complicado falar em leis, porque lá são estados, cada um com as suas leis. Lá é uma confederação. Isso, né? E tem uma lei federal, mas cada estado faz sua lei. Então, a primeira lei que tem notícia foi em 1914, que possibilitou uma repressão à emigração de mexicanos dentro dos Estados Unidos. Essa entrada de mexicanos nos Estados Unidos foi a forma deles manter essas pessoas longe, né, estavam chegando longe de suas casas, do ambiente social, foi reprimir essa planta que eles já utilizavam. E aí entra vários fatores que vão endosando essa proibição. Uma delas é o puritanismo da época, que evitava qualquer tipo de prazeres, né, qualquer forma de alteração, né, que é aí que culminou na proibição do álcool, em 1919 também. 1919 a proibição do álcool. Então se instalou a lei seca nos Estados Unidos, né, que durou 14 anos, e durante esses 14 anos, foi que a gente vê os personagens como Al Capone, por exemplo, né, proibiu uma substância que estava circulando de certa forma na sociedade. Uma noite por dia, pessoas que estavam tomando sua cerveja em casa se tornaram criminosas, né, e essa substância que não podia mais aparecer. Automaticamente, como essa substância não podia ser mais vendida nem aparecer, ela se tornou oculta, né? Passou para a marginalidade. Então essas pessoas, o crime organizado pegou essa substância, que já que tinha os clientes dela, né, os usuários, e passou a comercializar. No mercado negro. No mercado negro. Fazendo tudo que a gente conhece através dos filmes, né, a história E aquele embate violento entre as gangues, né? Terrorismo, eram bombas, assassinatos. Mas voltando a essa questão que envolve o consumo da maconha. É claro que toda essa história a gente conhece, depois voltou a permitir o consumo das bebidas alcoólicas. No entanto, a maconha continuou com a legislação proibindo o seu consumo. Seja aqui no Brasil, depois todos os países do Ocidente passaram a proibir o consumo da maconha, porque diz que através da maconha ela pode ser a porta de entrada para que os jovens consumam outras drogas mais pesadas, drogas que geram um impacto de saúde muito maior nas pessoas. Como é que você tira esse argumento de que a maconha é a porta de entrada para outras drogas? Na verdade, a maconha é a porta de saída para o consumo de outras drogas, né? E isso a gente vai ver agora, já nessa outra etapa de descriminalização e legalização das drogas. A gente vai ver tanto o que está acontecendo nos países onde ela já está legalizada, a diminuição do consumo tanto da própria cannabis, até ela legalizada caiu o consumo, quanto das demais drogas. Voltando então só para chegar a esse ponto, isso foi criado também na propaganda, especificamente essa, para que foi a que colocou a cannabis no mesmo patamar da heroína de periculosidade, né, que é um absurdo, mas foi essa desculpa que ela que levava as outras drogas que colocou ela no que a gente chama de nível 4 de periculosidade de drogas através da ONU. Enfim, a proibição do álcool causou vários prejuízos, foi criado todo um sistema policial para combater essa proibição, e
falhou. Criou-se mais confusão e nunca se bebeu tanto quanto naquela época. Revogaram essa lei, mas quando essa lei do álcool caiu, 14 anos depois, 1933, todo esse maquinário de repressão ao álcool ainda estava existente. Havia departamentos de polícia, havia um preparatório de repressão já montado. Nesse tempo, a cannabis, que ainda não estava sendo proibida nos Estados Unidos, já tinham ganhado força, os proibicionistas dela também já tinham ganhado força suficiente para colocar ela dentro da proibição. Quando a gente fala dessa proibição, é um pouco complicado, porque são vários fatores envolvidos. Tanto esse puritanismo que a gente diz inicialmente, quanto fatores econômicos, que a cannabis ela tinha várias utilidades na época. Ela é um excelente analgésico, por exemplo. Ela hoje é usada para dores, etc. A fibra dela, uma das melhores as roupas de cannabis, se você tiver a oportunidade de conhecer, você vai ver que são roupas de ótima qualidade, resistentes, etc. E para várias indústrias ganharem força nos Estados Unidos naquela época, um dos exemplos é a indústria do nylon, a própria indústria farmacêutica precisava do seu espaço. Ford, do Fordismo, né, os primeiros carros, o bigodinho, eles foram feitos de fibras de cannabis. E ele já tinha plantações enormes, já conhecia-se o uso da cannabis como etanol. E já se desenvolvia pesquisas para fazer aqueles carros funcionarem com esse combustível de cannabis. Foi simplesmente uma forma de trocar de mãos todo esse comércio que a cannabis poderia proporcionar. Não se venderia tanto comprimidos de dores de cabeça se a cannabis estivesse ainda legalizada. Foi uma troca, colocou e pegou todo esse equipamento que estava pronto para a repressão do álcool, simplesmente trocou para maconha. Para maconha e heroína na época. E quais são os efeitos então que causa a maconha no ser humano? Então, nessa mesma época começou a se propagar que como que tinha que proibir, propagar que maconha mata, por exemplo. Você vê filmes dessa época financiados por Hollywood, porque nas campanhas para se proibir também se financiava filmes que falavam mal das drogas. Então você vai ver filmes que a pessoa fumava, ficava totalmente violenta e matava pessoas totalmente sem noção do que estava fazendo em sociedade. Isso foram mitos que foram criados para endosar a proibição. Se a gente for no site do Ministério da Justiça, a gente vai no Senad. Dentro do Senad tem o Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Lá você vai poder ler sobre esses efeitos da droga, da maconha em específico, de várias outras também, e da maconha específica no organismo. Então lá, crises de riso, aumento do apetite, vermelhidão nos olhos, melhora na apreciação do paladar, melhorias na audição, percepção musical, melhorias no sexo. Tudo são efeitos da maconha no organismo. Que está no site do Ministério da Justiça, você pode pesquisar. Outros são o pensamento confuso, momentâneo, né? E essa confusão de percepção do tempo alterada. Seria aquele, né? A pessoa fica um tempo para pensar. Porque alguns efeitos aí são até positivos. Sim, né? Sim. Quando você fala aí que a maconha, ela pode ser um agente estimulador do sexo. Ela pode ser uma melhoria no paladar e no apetite. Ela é estimulador do apetite, né? Ela causa os efeitos na concentração da pessoa. Então, a pessoa consegue lidar bem com ela pode aumentar a concentração, mas também se não souber bem lidar com ela pode perder a concentração. Então, são uma série de efeitos que ela pode provocar, né, que são desconhecidos da população. Um deles é o relaxamento muscular, né, e melhoria nas dores. Bira, você é nascido em Divinópolis. Você é de Divinópolis. Estudou na Universidade Federal de São João del Rei, não é isso? Formado em psicologia na Universidade Federal de São João del Rei. E tem aqui a coragem de publicamente defender o consumo da maconha. É claro que não precisamos tapar aqui o sol com a peneira, que ainda é um assunto tabu e que poucas pessoas ainda têm essa coragem porque é considerado uma droga ilícita e hoje quem consumir a maconha e for pego com a maconha vai preso, né? Então existe toda
essa situação que envolve a maconha. Você não teme chamar para si uma responsabilidade muito grande e ficar marcado por setores da sociedade que têm um preconceito muito grande com relação àqueles que consomem a maconha? Exatamente pela minha formação, eu me sinto obrigado a falar o que é verdade, o que está, as pesquisas que estão sendo feitas. São quesito ético meu. Quando a gente vê todo um erro sendo desenvolvido, né, a gente procura entender, compreender as soluções que as outras pessoas estão apresentando e de uma certa forma mostrar sua contribuição. No caso da cannabis, a gente só pode falar isso em público agora desde o ano passado. Por isso que agora a gente vai ver várias pessoas, até a personalidade, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, defendendo o plantio em cooperativas de maconha no Brasil. São várias vozes que estão podendo falar sobre o que está acontecendo no mundo. Agora sim está podendo dizer. O STF mostrou que toda a defesa pública da legalização não é apologia. Não é uma apologia, não é apologia ao crime. Então você não pode mais mostrar os erros da lei, né? Tanto é que se permite hoje, de alguma forma ainda polêmica, a tal marcha da maconha ou aquela concentração de pessoas que defendem, né, o consumo da maconha. Sim, que são pessoas que foram estigmatizadas, né, que atrapalham até a sua recuperação e são entregues ao crime organizado. Já que a maconha já se viu que os prejuízos dela são mínimos. É uma droga, então existe o seu prejuízo se você utilizar de forma inadequada. Ela é um alucinógeno? Ela é classificada na categoria de alucinógenos, né, que causa alterações no pensamento, distorções sensoriais. Se a pessoa fuma uma maconha, ela pode sair dirigindo, Bira? Então, os dados que a gente tem é que até de melhoras. Você vai ver pesquisas mostrando que é diferente do álcool. A pessoa, ela desacelera, repetindo todo o comportamento que ela demonstra quando ela ingere essa substância. De relaxamento, acalmar o seu comportamento. Tá certo que pode haver casos da pessoa perder a noção, né, do que está fazendo em um certo ponto. Porém, é totalmente diferente da ingestão de álcool, né, que a pessoa fica estimulada. O valentão. Então, por isso, quando a gente fala de droga, a gente tem que discernir bem o que é uma droga e de outra droga. A cannabis, né, ela deve ser regulada, não deve ser, muita gente fala liberada, ela deve ter sendo regulada as formas de uso. Com certeza, por ser uma droga, como qualquer outra droga, né? Até mesmo a cerveja aqui em Divinópolis, a gente vê uma festa, né, só para essa droga, né, que é uma das mais nocivas, que é a mais nociva socialmente, né? Então, qual que é a nocividade da cannabis? Se você procurar pesquisa, você vai ver que ela está bem atrás de várias e várias drogas. Hoje tem a festa da cerveja, daqui uns anos pode ter a festa da maconha. Que já existem em vários países, né, onde se mostra produtos, são cerca de 2.500 produtos diferentes de maconha, né, hoje em dia. Vários deles são produtos medicinais. Se a gente for listar os medicamentos já utilizados no mundo, a gente vai encontrar medicamentos para Alzheimer, para mal de Parkinson, para distúrbios gastrointestinais, para problemas são variados problemas, dores musculares, câncer, principalmente o câncer, que é o maior ponto das pesquisas hoje em dia. O que está se pedindo é que diminua-se o preconceito, a desinformação quanto a essa substância e que possibilite tanto o usuário, esse jovem que quer usar cannabis, e aí ao querer utilizar a cannabis, vai ter que ir até o crime organizado. E nesse crime organizado, onde vai ser oferecido outras substâncias para ele, aí que está a porta de entrada, né? Ele não vai sair de lá, da lojinha do traficante, só com uma cannabis. Ele vai encontrar todo um mundo de substâncias. Possibilite esse jovem plantar em casa, que é uma das propostas. É o plantio em casa. O plantio caseiro é uma das possibilidades. Para poder evitar esse contato do jovem com o crime organizado. Até então, o que aconteceu? O garoto, o adolescente, ficou ouvindo dessa tal droga proibida, vai e um dia fuma numa festinha, como acontece na maioria dos casos, pego pela polícia. É pego pela polícia e vai até 2006, né, houve uma mudança na lei em 2006. Até 2006 ele ficava de 6 meses a 3 anos preso como usuário. 6 meses a 3 anos preso, longe da família, longe da escola, longe de emprego, fora de um convívio social. E com quem que ele ficava confinado
dentro da cadeia. Só com gente boa. Só com gente boa. Passava-se só todo... aprendendo coisa boa. Só por causa de um pequeno deslize ou curiosidade, ele perdia todo um contato com a família e se tornava mais um criminoso. A gente passou décadas formando criminosos na nossa sociedade. Além do preconceito todo quanto a essa pessoa. Volta para a família, assim, se for rico consegue uma soltura rápida, voltava para a família, mas ficava estigmatizado. O drogado. Um passo para usar outras drogas. Grau, eu vi uma pesquisa antes de vir para cá mesmo, o grau de vício que causa substâncias. De uma escala de 1 a 10, foi dado o vício 1 para a cannabis. Né? Ela pode no máximo causar um vício psicológico. Acordei, gosto de usar, vou usar. Normalmente a pessoa usa acordei, vou usar e não volta a usar só no outro, um mês depois, ou vai saber lá quando. O café tem nível 2 de vício, recebeu nível 2. Então, vamos voltar a essa aplicação. O crack, que é altamente viciante, pode ser substituído na hora da crise de abstinência, quando ele começar a sentir dores, vontade de vômitos, todo aquele mal que ele vai passar, que ele tem que consumir essa substância, ele vai ser medicado com cigarros, né? Pode ser a forma de cigarro, de cannabis. E até suportar por algum período essa abstinência, até o corpo se limpar. Com o tempo, aí eu falo, mas aí vai ficar viciado em cannabis? Não, não vai ficar viciado em cannabis. Com o tempo ele vai conseguir ultrapassar essas crises de abstinência, que é a pior fase, e com o tempo consegue largar a cannabis, que não é de seu interesse, né? Ele estava com problemas químicos em outras drogas. Então agora que a gente está podendo fazer pesquisas acerca da cannabis. Até 2006 era proibido o uso de cannabis para fazer pesquisa científica, né? A partir da lei de 2006 para cá, que delimitou bem o uso, não delimitou bem, né? Que ela colocou o usuário e o traficante, mas despenalizou. A partir de 2006 para cá você não é preso mais se você porta cannabis, né? Você cai na lei de usuários, e esses 6 meses a 3 anos, que eram do que a pessoa ficava encarcerada, não existem mais. Você vai para penas de educação, penas de trabalho social, multas, etc. Depende do juiz. E foi permitido para as pesquisas. Só que é muito difícil ainda fazer pesquisa no cannabis no Brasil. Nos Estados Unidos, você tem uma ideia de tanto que a cannabis virou o assunto do momento no meio científico. Na década de 90, se fazia uma média de 250 pesquisas por ano usando cannabis. Agora, do ano zero, agora o ano 2010, esse número pulou para 2.500 pesquisas acerca da cannabis. Isso tudo graças à descoberta do que a gente chama de sistema endocannabinoides. O sistema endocannabinoide é o que veio mostrar várias mentiras que foram se criadas através da cannabis, quando ela mata neurônio, etc., caíram. Isso não se comprova, não tem firmeza mais científica. Esse sistema cannabinoide foi que nos nossos neurônios tem um neurotransmissor específico para receber o THC. O que é o THC? O THC é a substância ativa, é o princípio ativo que tem dentro da flor de cannabis. É ele que vai para o cérebro, se acopla nesse neurônio e provoca esses efeitos psicotrópicos da pessoa. Foi visto que tem um neurotransmissor específico para esse THC. Então se pesquisou que havia no nosso corpo alguma coisa semelhante a esse THC para se acoplar a esse neurônio. E foi encontrado, né, e ele são chamados de endocannabinoides, esses neurotransmissores, eles estão por várias partes do cérebro. E é aí que mostra a importância das pesquisas de cannabis hoje em dia. Sem esses endocannabinoides no corpo, o nosso cérebro não duraria um dia. Ele entraria em curto. Ele é importante no equilíbrio de várias emoções do nosso corpo. É importantíssimo no humor. Ele que apaga, por exemplo, quando você tem uma opinião. Você tem uma opinião formada, né? É isso e pronto. Quando você começa a receber informações novas, que você precisa reaprender alguma coisa, redizer diferente do que você dizia, é exatamente os endocannabinoides que fazem isso. O sistema de aprendizado. Possivelmente a gente vai ver curas de vários cânceres através de trabalhos com a cannabis. Hoje em dia ela já é aplicada para HIV, né, para
Alzheimer, hipertensão, tanto depressão quanto ansiedade. Ela é aplicada para glaucoma e com bons resultados, tanto com a diminuição de vômito, aumento de apetite, quanto também diminuição das náuseas e dores no corpo. A pessoa doente terminal não quer comer mais, só sente, não quer nem viver. A cannabis melhora a qualidade de vida dessa pessoa. Hoje ainda a gente não pode utilizar isso medicalmente, mas pode fazer pesquisa. Então várias pesquisas estão sendo descobertas. A partir dessa lei, espera-se melhorias, porém a lei ainda o trabalho não acabou. A gente precisa de avançar mais para que as autoridades possam fazer leis que aprovem seus usos, mas para isso precisa cair na opinião pública. A opinião pública aceitar que esses legisladores possam mudar essas leis, já que são informações novas, que até então não podiam ser ditas. Muito comum a gente achar que qualquer defesa que a gente faça, a gente tem interesses pessoais, né? E ele esquece até mesmo do trabalho que essa pessoa pode estar servindo à sociedade. Não quer dizer que você, só por não ser homossexual, você vai ter que combater os homossexuais. Às vezes você pode aceitar e até mesmo ajudar essas pessoas a terem seu lugar na sociedade. Sem dúvida. Né? Então, mesmo assim, por causa do preconceito, né, não se consegue nem mesmo alcançar essa luta, né, que a gente vê. As drogas são um problema social. A repressão e mandar para a cadeia resolve? Não, só piorou a situação. Verdade. Concordo plenamente. Descriminalizar vai resolver o problema do tráfico, da violência? Ainda não. São passos, né? Eu penso isso como um jogo de xadrez, que é um esporte, eu sou enxadrista, é um esporte que eu gosto muito. São várias peças, cada uma tem as suas ações, então são vários âmbitos, é o âmbito comercial, é o vício, é as outras drogas, e para se chegar a bons resultados, precisa de passo a passo arrumar a casa. Já que foram anos deseducando as pessoas acerca de drogas, a gente tem que primeiro descriminalizar, passar um tempo e depois estudar a questão da cannabis ainda, porque é uma questão que já devia sair há muito tempo dessa lista das drogas mais perigosas, já que ela não é a droga, de longe é a droga mais inofensiva entre essas drogas. Se fosse proibir alguma mesmo, seria o álcool que a gente deveria proibir. Sem dúvida. Que é esse sim que ocasiona um mal terrível. Portugal, ano passado, comemorou 10 anos de descriminalização de todas as drogas. São 10 anos. Você vê que o Brasil, na verdade, está muito atrasado nessa questão. Eu não sabia disso. Portugal já tem 10 anos. Já tem 10 anos. Se você for ver todos os países, a gente fala de Holanda, mas são vários países da Europa. Que já... Em Berlim, por exemplo, você pode cortar até 20 gramas. Né? Tem vários, Itália, Espanha, tem cooperativas de plantio, né? A gente está atrasado. Estados Unidos, eu estava vendo isso, eu vi isso numa reportagem de um canal de televisão, falando que a segunda maior economia dos Estados Unidos de plantio, depois do milho, é a cannabis. Para roupa, medicamentos. Medicamentos a gente pode ver, Sativex, né, distribuído pela Bayer, produzido pela GW, por exemplo, custa R$350, mais ou menos. Aqui no Brasil não vende. Né? Toda uma indústria, a indústria farmacêutica está querendo colocar essa planta. Você tem uma ideia, tem plantas que estão tentando se patentear, só a própria indústria pode usar essa planta. Né? Então a natureza... São vários tipos de maconha? São vários tipos de maconha, cada uma tem a sua especificidade, então tem vários estudos. Então não existe só a cannabis sativa, não? Não. As mais conhecidas são cannabis sativa, cannabis indica e a rudelis. Então esses usos não estão sendo explorados, o Brasil está atrasado nessa questão. Né? Todo um dinheiro econômico que não está sendo aplicado. Então o mundo todo assistindo, né, graças à internet, estão fazendo mobilizações, como é o caso da Marcha da Maconha, de usuários, né, que estão saindo à rua, ou outros políticos ou comerciantes, né, que estão vendo a possibilidade de uso, cientistas, médicos, neurologistas, etc., que estão se juntando, psicólogos, que estão vendo esse caos na saúde, que não é caso de polícia mais. Já deixou de ser caso de polícia há muito tempo. Há uma massa de pessoas que não querem nem compreender essa legalização, que acham que é um bando de usuário querendo usar sua maconhinha em casa, que não percebe o grau de problema social ao qual afundamos com essa proibição que nunca funcionou. Impossível, sempre se usou drogas. E no caso da cannabis em si, essa mesmo, ela nunca deveria ter sido proibida. Nem mesmo por causa dos seus danos, que são mínimos. E das
possibilidades delas de uso, tanto medicinais quanto respeito às religiões que fazem uso dela, como são os rastafares, entre outras. No Brasil também ela era muito ligada ao candomblé na época, por isso que foi proibido, o candomblé mesmo foi proibido. Esses usos se perderam. Colocamos adolescentes que queriam usar uma droga, optar por uma droga menos nociva, foram empurrados para o álcool. Hoje mesmo tem uma propaganda de um lutador famoso fazendo propaganda para uma cerveja estrangeira. Tem o caso da Sandy também, né? É. Então somos empurrados para uma droga nociva, de lucros grandes, e manda a polícia contra essa população. Está na lei, tem que fazer a repressão, então a polícia vai, a sociedade, os jovens ficam contra a polícia contra os jovens, e o problema não se resolve. Então se vive uma falácia, né, de combate às drogas, que na verdade só gera violência. O problema todo está na proibição, na forma que ela é efetuada. Não dá para legalizar de muito tempo, porque já estão deseducados quanto a essas substâncias. Então a população precisa conhecer aos poucos com verdades, não se educa falando mentira. É o que é muito feito, maconha mata, maconha vicia, maconha leva para as outras drogas. Então o que a gente faz é informar, quem quiser mais informações, entra na internet. A gente hoje em dia tem a internet para entrar direto nos sites das próprias universidades, dos centros de pesquisa, tem o CEBRID para você ler as pesquisas que estão sendo desenvolvidas, para a gente compreender por que está descriminalizando e até chegar a ponto da legalização. Muito bem, Bira Ferreira, psicólogo social, muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu sei como é difícil acreditar, mas essa porra um dia vai mudar. Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo. Passa a bola, joga o jogo que eu vejo na TV. O que eles falam sobre o jovem não é sério. O jovem no Brasil não quer levar a sério. Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério. Não é sério.